Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é fácil de ser entendido, embora comumente confundido pelo radiologista e às vezes até pelo ortopedista. O tema de hoje é fraturas da base do quinto metatarso. Mas antes, se você está gostando do nosso conteúdo, entra no nosso YouTube, segue o nosso canal e curte o nosso vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você quer continuar tendo acesso ao nosso material. Mas agora vamos falar sobre as fraturas da base do quinto metatarso, um assunto fantástico, um assunto muito interessante. As fraturas da base do quinto metatarso, elas realmente representam injúrias bem comuns na prática clínica do ortopedista. E existem diversas classificações que são utilizadas para subclassificar os tipos de fraturas. A classificação que a gente vai utilizar hoje é a classificação de Demeron-Laurin-Bott, que é a classificação mais clássica, comumente utilizada nesse tipo de distinção. Como é que funciona essa classificação? A classificação de Demeron, ela vai separar as fraturas da base do quinto metatarso em três zonas anatômicas, que vamos chamar de zona 1, zona 2 e zona 3. Como está ilustrado nessa imagem, em vermelho a zona 1, em verde a zona 2 e em azul a zona 3. A zona 1 representa a fratura avulsiva, a zona 2 representa a fratura de Jones e a zona 3 representa a fratura por estresse. Agora a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre cada uma dessas fraturas, tá bom? Então a gente começa com a fratura avulsiva. E por que eu inicio com a fratura avulsiva? Porque simplesmente a fratura avulsiva ela representa mais de 90% das fraturas da base do quinto metatarso. Então, se você fechar os olhos e disser, poxa, Daniel, não estou vendo a imagem, sei que se trata de um caso de fratura da base do quinto metatarso. Se você disser que é fratura avulsiva, você tem 90% de chance de acertar. As fraturas avulsivas, elas envolvem a região anatômica que chamamos de tuberosidade metatársicas, que fica exatamente nessa margem lateral da base do córtex, tá? Ela pode ou não ter envolvimento articular da articulação metatarso-cuboide. E por que a gente chama de fratura avulsiva? Toda fratura avulsiva, ela tem essa nomenclatura quando nela, na estrutura óssea que foi fraturada, você tem a inserção de um ligamento e de um tendão. E quando você tem a fratura, o ligamento ou o tendão vai puxar o osso em sua direção. E quais são as estruturas que se inserem na base do quinto metatarso, na topografia da tuberosidade? São exatamente a aponeurose plantar e as fibras distais do tendão fibular curto. Então, essas duas estruturas se inserem quando você tem fratura, elas vão puxar o osso em sua direção e por isso a gente chama de fratura avulsiva. Essa imagem está bem legal, a gente consegue ver a inserção do fibular curto, assim como a inserção também da fáscia plantar, ok? Essas fraturas, elas envolvem exatamente a região da tuberosidade e do ponto de vista de quantidade, de distância da fratura, a gente fala que ela envolve a tuberosidade metatársicas até 1,5 centímetros distal à mesma tuberosidade. Em outras palavras, de todas as fraturas que a gente vai ver, a que é mais na base mesmo, na origem do quinto metatarso é a fratura avulsiva, como a gente está identificando nessas imagens. Às vezes, essa fratura pode ser bem difícil de ser identificada em um cenário que a gente chama de fratura oculta. Normalmente, essas fraturas são fraturas de bom prognóstico, graças a Deus, porque 90% das fraturas de base do quinto metatarso são fraturas avulsivas. Então, normalmente, elas requerem apenas tratamento conservador. Apenas quando você tem avulsões muito extensas, muito exuberantes, você pode necessitar de uma abordagem cirúrgica. Então, a zona 1, a gente pensa em fratura avulsiva. Zona 2 é a famosa fratura de Jones. Ela é mais distal do que a fratura avulsiva. Ela envolve já a transição metadiafisária. Ela fica de 1,5 a 3 centímetros distal à tuberosidade metatársicas. A gente viu que a fratura avulsiva ela é até 1,5 centímetros. De 1,5 até 3 centímetros, na região já metadiafisária, a gente chama de fratura de Jones, tá? Ela pode cursar com dor e hematoma na área cometida e normalmente não apresenta extensão articular, até porque ela está um pouco mais distal, tá? Então, é fraturas tipicamente observadas já na transição metadiafisárias. Ambas são fraturas de curso horizontal, tanto a avulsiva como a de Jones.
Ela nem apresenta extensão articular, como também não apresenta extensão distal. A fratura de Jones ela já se diferencia da fratura avulsiva porque ela já tem um processo de demora para se consolidar. Normalmente se requer um tempo superior a 2 meses para a cura. Então, aqui que está o drama da fratura de Jones, principalmente em atletas de elite. Se eles não fizerem um tratamento cirúrgico, se eles optarem apenas pelo tratamento conservador, o tempo de espera para uma melhora completa é muito longo. E foi isso que aconteceu com Neymar. Em 2018, Neymar sofreu uma fratura de Jones, na região metadiafisária da base do quinto metatarso. Ok, qual foi o problema? A Copa do Mundo, que estava muito próxima. Então, nesse cenário, ele precisou optar por um tratamento cirúrgico para que ele tivesse uma chance de melhora em um intervalo de tempo mais curto. O terceiro tipo de fratura, na zona 3, é a fratura por estresse. A fratura por estresse ela já é mais distal do que a fratura de Jones porque ela já envolve a diáfise. Ela já não é mais transição metadiafisária. Ela é a menos comum entre as três e, diferentemente, por exemplo, do que acontece na avulsiva e na de Jones, normalmente a fratura por estresse é por estresse, microestresses repetitivos. Normalmente não é um trauma agudo, mas normalmente um overuse crônico, um overuse do osso, ok? Essas lesões elas têm um alto risco de não consolidar. Então perceba que quando a gente falou de fratura avulsiva, a gente falou de uma fratura de um prognóstico muito bom. Quando a gente falou de Jones e fratura de estresse, a gente já falou de uma consolidação mais tardia, principalmente a estresse, que normalmente tem uma grande dificuldade para consolidar. E quais são as condições que podem mimetizar fraturas da base do quinto metatarso e a gente tem que ficar atento para não criar confusão na nossa cabeça. Número 1, o os peronion. O os peronion é um ossículo acessório que ele fica exatamente no trajeto do fibular curto. A gente normalmente identifica ele junto à margem mais externa aqui do osso cuboide. Cuidado para não confundir os peronion com algum tipo de fratura. Os peronion tem esse nome, né? O peronion é a nomenclatura antiga que a gente utilizava para fíbula. Então ele fica nessa margem lateral, nessa margem fibular do retropé e por isso ele é chamado de os peronion. O os vesaliano, um nome belo, né? Os vesaliano, uma coisa bonita, elegante. Ele é um ciclo acessório também e ele fica já junto da própria base, na inserção distal do fibular curto. Perceba, o fibular curto não se insere aqui na base. Se você identifica um ossículo exatamente junto da base, a gente chama de os vesaliano. E por último, que é o que mais confunde, principalmente quem não trabalha com radiologia ortopédica, é a própria apófise normal do quinto metatarso. Perceba, em crianças, em meninos e meninas que ainda estão num processo de maturidade, eles têm as fises, as cartilagens de crescimento ainda abertas, você pode identificar uma imagem que pode mimetizar uma fratura, mas perceba que ela segue o longo eixo do quinto metatarso. Isso aqui é a apófise normal do quinto metatarso e essa imagem é muito interessante porque a gente identifica uma fratura avulsiva em um paciente que tem a apófise normal do quinto metatarso. Então, não confundir a apófise da base do quinto metatarso com fratura avulsiva. Então, resumindo, gente, olhou para a base do quinto metatarso. Se eu vejo uma imagem de curso seguindo um grande eixo do quinto metatarso, a gente pensa na apófise normal. Se eu vejo uma fratura lá na base mesmo, no plano da tuberosidade metatársca até 1,5 centímetros distal, a gente tem a fratura avulsiva, que é a mais comum. Se a gente já tem uma fratura na transição metadiafisária, a gente pensa na fratura de Jones. E se a gente já tem uma fratura diafisária, que tem uma baixa chance de consolidação, nesse caso a gente pensa em fratura por estresse, tá? Então, zona 1, fratura avulsiva. Zona 2, fratura de Jones. Zona 3, fratura por estresse. Então, as fraturas da base do quinto metatarso são condições comuns na rotina ortopédica, são fáceis de serem diferenciadas, mas é importante que a gente consiga fazer a distinção entre elas, porque conforme a gente falou, o prognóstico e o tratamento entre essas condições pode ser bem diferente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Segue o Didática no YouTube, segue o Didática no Instagram. Tá sendo uma alegria conversar aqui com vocês. Vamos em frente.